Saudamos todos com a paz de Jesus. Amém. Que a paz de Jesus enche a sua vida. Que a paz de Jesus o liberte de todo medo, de todo temor. A palavra de Deus diz que o amor de Deus expulsa fora o medo. Não há margem para o medo na vida dos filhos de Deus. O filho de Deus teme somente a Deus. E quem teme a Deus não teme mais nada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje nós estamos aqui para um pequeno seminário sobre a ordem secreta dos jesuítas. Oremos ao Senhor. Pai eterno, estamos na Tua presença. Imploramos a presença do Espírito Santo conosco. Que o Senhor nos fale ao coração através da Tua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento para discernirmos o certo e o errado. Discernimento para entendermos os sinais dos tempos e quando é o tempo em que estamos vivendo hoje. Que o Senhor nos prepare para a breve volta de Jesus. Derrama sobre nós a Tua bênção, dá-nos luz celestial para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A reforma protestante, ela alcançou o clímax na vida e ministério de Martinho Lutero. A reforma protestante, ela começou muito antes de Martinho Lutero, através dos reformadores João Hus, Jerônimo, mas ela alcançou o ponto alto no ministério deste monge e padre Martinho Lutero, um padre fiel que buscava sinceramente alcançar a justiça de Deus, o perdão de Deus. Vocês conhecem a história de Martinho Lutero, quando estava em Roma, subindo as escadarias, ali ajoelhado, pagando como penitência, buscando encontrar paz para a sua vida. Ao subir aquelas escadarias, ele ouviu uma voz dizendo: o justo viverá da fé. Esse é o texto que está em Romanos capítulo 1, verso 17. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1 e o verso 17. Aqui lemos: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ali mesmo, Martinho Lutero se levantou e voltou para a sua cidade, Wittenberg, na Alemanha, e começou a estudar a Bíblia e se dedicou principalmente ao tema da justificação pela fé. Encontrou a libertação e a paz em Jesus Cristo através da justificação pela fé, entendendo que em Jesus Cristo nós temos o perdão, em Jesus Cristo nós temos a paz. Mas, queridos, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, iniciando assim um movimento da reforma protestante, isso atingiu em cheio o Vaticano. Isso foi como que um poder minando o poder do Vaticano. Dali para frente, o Vaticano colocou como meta destruir a credibilidade e mesmo a vida de Martinho Lutero. Foi em amor a Lutero e por amor à pregação da palavra de Deus que os seus amigos o sequestraram e o prenderam num castelo onde ele esteve preso, tendo a oportunidade de ter tempo para a meditação e ali traduzindo a Bíblia para o idioma do seu país, o alemão. Mas, queridos, a reforma protestante, que no ano de 1517 alcançou o clímax com Martinho Lutero, pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, ela recebeu o que nós chamamos de contra-reforma. Muito rápido, o Vaticano preparou um movimento para destruir a reforma protestante. E esse movimento, que foi criado com um propósito específico de destruir a influência da reforma protestante, chama-se a Ordem Secreta dos Jesuítas. Ela foi fundada em 1540, no dia 27 de setembro,
com a aprovação do Papa Paulo III, fundada por Inácio de Loyola. Essa sociedade dos jesuítas, ela tinha como objetivo destruir o protestantismo onde ele estivesse, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outra parte do mundo. Em 1540 não existia ainda a América do Norte. Mas, queridos, quando os Estados Unidos da América do Norte foram colonizados, isso por volta do ano 1610, 1620, a proclamação da independência americana foi em 1776, aqui surgiu nos Estados Unidos um movimento protestante forte e foi crescendo, tomando vulto diante do mundo e impressionou o Vaticano. E o Vaticano resolveu investir todos os esforços possíveis para eliminar esse poderio evangélico protestante que surgiu com Martinho Lutero. Surgiu então a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana na Inglaterra, a Igreja Luterana na Alemanha, e então, quando os peregrinos vieram para os Estados Unidos, fundaram aqui um país protestante. Os jesuítas, eles foram criados com um lema que você pode encontrar no livro O Grande Conflito. O lema deles é: o fim justifica os meios. Não importa o que tenhamos que fazer, diziam os jesuítas, para exaltar o papado. Não importa o que tenhamos que fazer para defender o Vaticano, nós iremos fazer qualquer coisa. Suborno, roubo, assassinato, sequestro, qualquer coisa, desde que tenha como objetivo proteger a credibilidade papal. O cabeça-geral dos jesuítas recebe um título de Papa Negro. O Papa Negro, esse título deve-se ao fato de que ele usa roupa preta, em contraste com o Papa que usa roupa branca. O alvo jesuíta é colocar todos os governos da terra sob o domínio papal e subjugar até mesmo o Papa ao domínio dos jesuítas. Até mesmo o Papa estará sob o domínio dos jesuítas. Este é o propósito. Eles teriam um domínio não somente do mundo, mas teriam um domínio também do Vaticano. Lord Robert Montagu escreveu que a Igreja Católica Romana é a maior sociedade secreta no mundo, e comparada a ela, a maçonaria nada mais é do que um pigmeu. Portanto, queridos, a ordem dos jesuítas surgiu como um movimento contra a reforma, para destruir o protestantismo. A missão deles é destruir a fé protestante. No voto que os jesuítas fazem, eles dizem assim: faça acordo com o islamismo, faça acordo com qualquer outra religião, mas não com os protestantes. Morte aos protestantes. Eles não querem nenhum compromisso com os protestantes, senão a destruição e o aniquilamento deles. Eles dividiram o mundo em 83 províncias. 83 províncias. Os países reconhecidos oficialmente pela ONU são 195 países. Mas para os jesuítas não existem 195 países, existem 83 províncias. Por exemplo, toda a América do Sul, todos os países da América do Sul formam uma província. Porém, eles colocaram dentro dos Estados Unidos, da América do Norte, somente dentro dos Estados Unidos, 10 províncias. Vocês podem imaginar onde eles investiram o maior esforço deles. 10 províncias jesuítas só dentro dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos é um país protestante. É o maior país protestante do mundo. Alexander Robertson escreveu que o general dos jesuítas, intitulado de Papa Negro, é o verdadeiro e o único Papa. Aquele que tem o título de Papa é somente um título
figurante, ele tem que obedecer ao Papa Negro. A orientação jesuíta é que ele deve obedecer e que Conte Campelo, ilustrando como os jesuítas têm um poder de domínio sobre o Papa, ele disse assim: Conte Campelo, ele era amigo pessoal do Papa Pio IX, e ele desenhou um círculo no chão, e ele traçou esse círculo no chão e disse: o Papa tem a autoridade, ele tem a liberdade de agir dentro desse círculo, porém, se ele sair desse círculo, ele será uma pessoa morta. Para ilustrar o poder que os jesuítas têm sobre o Papa, ele age segundo a orientação dos jesuítas. Lembre-se que o Papa atual, Papa Bento XVI, ele é jesuíta. Ele é jesuíta. Os jesuítas têm o controle dos bancos internacionais. Eles têm o controle das refinarias de petróleo, açúcar, empresas de minério, televisão, rádio, imprensa, de toda espécie de operação comercial. Eles são donos de 51% do Bank of America. Eles criaram no ano de 1977 o primeiro cartão de crédito Visa. Esse poderio, chamado a Ordem Secreta dos Jesuítas, é tão grande que causou tumulto e revolta e se tornaram intoleráveis em todos os países em que se infiltraram. Pouco a pouco, os governos de cada país foram solicitando, insistindo que eles abandonassem o país. Para que vocês tenham uma ideia, no ano de 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal. No ano de 1762, eles foram expulsos da França. No ano de 1767, eles foram expulsos da Áustria. Em 1816, foram expulsos de São Petersburgo, na Rússia. No ano de 1820, eles foram expulsos de toda a Rússia. No ano de 1773, eles foram expulsos do Vaticano. Mesmo o Vaticano não suportou os jesuítas. Tal era a força e a pressão que eles exerciam sobre o Papa para controlá-lo. Foi quando o Papa Clemente XIII decidiu exterminar e acabar com a ordem dos jesuítas. Mas ele foi morto antes de assinar o decreto de extermínio dos jesuítas. O próximo Papa Clemente XIV conseguiu, com um decreto, acabar com a ordem dos jesuítas no ano de 1773. Portanto, eles foram fundados em 1540 e foram extintos em 1773. Depois de 233 anos de existência, nem mesmo os papas toleraram os jesuítas e foram extintos para sempre por ordem do Papa Clemente XIV. Infelizmente, queridos, esse decreto que os exterminou para sempre não durou para sempre. Por quê? Em 1814, 41 anos depois, eles foram restaurados pelo Papa Pio VII e foram restaurados para sempre pelo Papa Pio VII, 1814. Para que vocês tenham um pouco uma ideia de como eles foram exterminados, no ano de 1773, quando eles deixaram de existir como ordem oficial, o cabeça-geral dos jesuítas nesse tempo era Lourenço Ricci. Lourenço Ricci então pediu a um professor de leis canônicas, Adam Weishaupt, que trabalhava como professor, um professor jesuíta na Universidade de Ingolstadt, na Bavária, Alemanha. Ele pediu para esse professor Adam Weishaupt fundar um outro movimento chamado Illuminati. Não mais existindo a ordem dos jesuítas, o cabeça-geral pediu para que Adam Weishaupt criasse o Illuminati. O Illuminati foi uma criação jesuíta, fundado no dia 1º de maio de 1776. 1º de maio de 1776. No ano de 1776,
1777, um ano depois, Adam Weishaupt, fundador do Illuminati, se infiltrou na maçonaria. Ele se tornou um maçom e se uniu à grande loja maçônica do Oriente em Munique, na Alemanha. E ali agora, esse professor jesuíta, fundador do Illuminati, agora era maçom. E ele subiu rapidamente dentro da maçonaria. Ele se tornou cabeça, se tornou líder. E o Illuminati influenciou de tal forma a maçonaria, que a maçonaria passou a seguir as regras e perseguir os projetos e os alvos do Illuminati. Adam Weishaupt uniu-se com o império maçônico judeu da casa dos Rothschilds. Os Rothschilds eram uma família de 5 irmãos, banqueiros. Eles deram suporte financeiro para a fundação do Illuminati. E agora, os jesuítas, camuflados debaixo desta sociedade secreta chamada Illuminati, e camuflados dentro da maçonaria, recebendo o apoio financeiro desta família Rothschild, eles se tornaram uma potência no mundo. A casa dos Rothschilds financiou Adam Weishaupt na criação do Illuminati. Se você quiser conhecer quem são os Rothschilds, você pode entrar na enciclopédia judaica, você pode encontrar ali uma frase que diz: família Rothschild, os guardiões do tesouro do Vaticano. No ano de 1814, os jesuítas e o Illuminati e os maçons unidos, eles atuaram na guerra de Waterloo, na guerra que houve entre França e Inglaterra, naquela guerra em que Napoleão Bonaparte foi derrotado. Naquela ocasião em que Napoleão Bonaparte foi derrotado, a notícia que foi espalhada na cidade de Londres foi de que Napoleão Bonaparte tinha ganho a guerra. Era uma mentira, mas foi espalhada essa notícia para enfraquecer as ações do Banco da Inglaterra. Quando a notícia de que Napoleão Bonaparte tinha ganho a guerra se espalhou por toda a cidade de Londres, as pessoas que tinham as ações do Banco da Inglaterra começaram a vender as suas ações. Um dos irmãos Rothschild começou a vender as suas ações e incentivou a todo mundo a vender as suas ações. As ações do Banco da Inglaterra começaram a cair de preço e começaram a ser vendidas por preços insignificantes. Mais tarde, quando a notícia verdadeira de que Napoleão Bonaparte tinha perdido a guerra de Waterloo e que a Inglaterra tinha ganho a guerra, quando essa verdadeira notícia chegou, o Banco da Inglaterra já estava sob o controle da família Rothschild, porque depois que todo mundo começou a vender, os Rothschilds começaram a comprar as ações. Ele começou a vender, mas depois ele começou a comprar. Ele foi comprando, e quando a notícia verdadeira chegou, eles tinham controle do Banco da Inglaterra. Isso foi no ano de 1814. O Banco da Inglaterra foi o primeiro banco em que essa parceria entre os Rothschilds, o Illuminati e os maçons, os jesuítas, eles unidos, obtiveram o controle desse banco, se tornando o primeiro banco central do mundo. O Banco Central da Inglaterra, dali eles tentaram se espalhar pelo mundo todo, estabelecendo bancos centrais em todos os países. Hoje, queridos, só existem 5 países que não têm Banco Central: o Irã, a Coreia do Norte, o Sudão, a Líbia e Cuba. Esses 5 países não têm Banco Central. Todos os outros possuem. E todos os bancos centrais seguem as orientações do Banco da Inglaterra, controlado pela família Rothschild, que são agentes da ordem secreta dos jesuítas. Por isso a enciclopédia judaica diz que os Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano. Queridos, Satanás
Satanás ele usou de muita esperteza para controlar o mundo através do dinheiro, da finança. Os jesuítas tentaram se infiltrar em todos os países, controlando através dos bancos centrais, e tentaram se infiltrar também em todas as igrejas. Eles se infiltram em igrejas, se infiltram nos governos, eles se infiltram em todas as áreas da sociedade. Nós sabemos que o alvo principal deles é colocar o poder papal como top, maior poder do mundo, e colocar todas as nações e todas as igrejas sob o domínio papal. Os Estados Unidos da América do Norte, como dissemos, eles investiram colocando 10 províncias dentro dos Estados Unidos. É o país que eles têm o maior controle. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, eles têm hoje a maior religião, a maior igreja dentro dos Estados Unidos é a Igreja Católica Romana, com cerca de 70 milhões de membros. Não é mais um país protestante, se tornou um país católico. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank, é um banco controlado pelos Rothschilds, e eles imprimem o dinheiro americano, o dólar, emprestando o dinheiro, o dólar, para o governo a juros. E é assim que o governo americano deve hoje cerca de 12 trilhões de dólares. A dívida do governo brasileiro é de 1 trilhão de dólares, mas a dívida do governo americano é de quase 12 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. Mas o Federal Reserve Bank, eles não querem receber o pagamento de volta. O que eles querem é o poder, é o domínio. É ter o domínio e o poder sobre os presidentes dos Estados Unidos. O poder e o domínio sobre o Congresso americano. O poder e o domínio. Vocês sabem que a maior bancada dentro do Congresso americano é a bancada católica, com 150 representantes no Congresso americano. Vocês sabem que a Suprema Corte dos Estados Unidos, composta por 9 juízes, 9 jurados, 6 deles são católicos. É assim, queridos, que os Estados Unidos da América do Norte se tornou um país controlado por Roma, fortemente controlado por Roma. É chegado o tempo do fim. É chegado o tempo em que a profecia de Apocalipse 13 está se cumprindo diante dos nossos olhos, quando esses dois poderes de Apocalipse 13, o poder que subiu do mar e o poder que subiu da terra, se uniriam, e um promoveria o outro, para ter o domínio do mundo, e colocar o mundo todo num sistema de governo global, numa economia global e numa religião mundial. Como povo de Deus, nós somos chamados a ficar firmes diante do Senhor, a não nos curvarmos diante dos poderes humanos, porque nós reconhecemos somente um Deus, o Criador dos céus e da terra, que estabeleceu o sábado como o santo dia do Senhor, o selo do Deus Filho. E esse selo será colocado sobre todos aqueles que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos. Amém? Glória ao nosso Deus. Nós queremos abrir nesse momento para perguntas. Se você tem alguma pergunta a fazer. A família Bush faz parte do Illuminati? Quase todos os presidentes americanos, com raras exceções, são maçons. A maçonaria é uma grande sociedade secreta que tem dentro dela outras sociedades ultra secretas. A maçonaria não é tão secreta, porque você vai encontrar aqui em todos os lugares, pessoas que são membros da maçonaria. Não é tão difícil se tornar um maçom. Mas este grande guarda-chuva, que se chama maçonaria, que é uma sociedade secreta, tem escondido dentro dela outras sociedades ultra secretas,
E Bush faz parte, a família Bush faz parte de uma delas que se chama Sociedade dos Ossos e das Cadeias. É um nome bem assustador, a Sociedade dos Ossos e das Cadeias. A família Bush se tornou membro desta sociedade secreta, que foi fundada bem próximo de onde eu moro, fica a questão de 50 quilômetros da minha casa, na Universidade de New Haven, Universidade de Yale, no estado de Connecticut. Esta sociedade foi fundada no ano de 1832 e a família Bush faz parte desta sociedade. O primeiro Bush que se tornou membro desta sociedade foi Prescott Bush no ano de 1917, mais ou menos. Mas o Bush pai é membro, o Bush filho é membro, o irmão do Bush, o Derek Bush, também é membro. Então, queridos, esta é uma das sociedades secretas. A outra sociedade secreta é a Trilateral Commission. Outra sociedade secreta, nós temos aí várias delas, né? Temos o Concílio das Relações Exteriores. São muitas sociedades secretas, mas todas estão acopladas debaixo deste guarda-chuva que é a maçonaria. Pastor, diante de toda essa grandeza de jesuítas, Illuminatis, essa outra família Rochester aí, como que a igreja adventista, como que a liderança da igreja adventista vê isto? O que a igreja está fazendo para se proteger? Existe alguma coisa que a igreja pode fazer, a não ser orar? A igreja adventista se protege pregando a verdade, porque quando nós pregamos a verdade, Deus assume a nossa defesa. Não tem como você se defender com o silêncio ou com o compromisso. A defesa do povo de Deus é a pregação da palavra, a pregação da verdade. Eu creio que a igreja adventista está cumprindo com a sua missão, anunciando o Evangelho eterno. Esta semana é uma semana que vai exaltar o Evangelho eterno, é uma semana de temas proféticos. Graças a Deus, a igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, é uma igreja forte e que está bem consciente do tempo que nós estamos vivendo. Eu creio que estamos cumprindo com a missão, pela graça de Deus. O contexto de Apocalipse 13 é o tempo do fim. Apocalipse 13, verso 5, fala de 42 meses. Eu gostaria de saber se esses 42 meses é o mesmo de Daniel 7:25, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Você pode usar Apocalipse capítulo 13, verso 5, aplicando para a Idade Média, como é o caso de Daniel 7:25. Daniel 7:25 tem o contexto da Idade Média, porque o capítulo 7 de Daniel mostra o surgimento de 4 impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois mostra o surgimento das 10 nações da Europa, representados pelos 10 chifres do quarto animal. E mostra então, no meio desses 10 chifres, um chifre pequeno surgindo, que é o poder papal, o poder do Vaticano, para o domínio mundial. Então, o contexto do capítulo 7 é o surgimento do poder papal na Europa, durante a Idade Média. Isso foi no ano de 538, quando iniciou a supremacia papal, e durou por 1260 anos, até 1798. Portanto, os 1260 anos. Você pode aplicar Apocalipse 13, verso 5, são os 42 meses, a esse período, de uma forma secundária. Sim. Porém, a aplicação primária, principal de Apocalipse 13, verso 5, diz respeito ao tempo do fim, e não à Idade Média. Porque o contexto de Apocalipse 13 não é a Idade Média. O capítulo 13 de Apocalipse começa mostrando o poder que surgiu do mar, que representa o poder do Vaticano. Mostra então a ferida mortal que ele recebeu em 1798, e então em seguida fala da cura da ferida mortal, que está sendo feita progressivamente a partir do ano de 1929.
Por que 1929? Porque em 1929 a ferida mortal começou a ser curada, quando o poder papal foi restaurado primeiramente através do poder civil. O poder civil, quando foi restaurado o Estado do Vaticano em 1929, através do Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini e o Cardinal Gaspari, representando o Vaticano, esse Tratado de Latrão devolveu ao Vaticano o poder civil, como um país, como um governo. Desde 1929, o poder do Papa voltou a ser um rei reconhecido diante do mundo. Ele tem a sua bandeira, o Vaticano tem a sua bandeira, tem o seu selo, tem o seu exército, tem o seu banco, tem a sua moeda, enfim, é um país, o menor do mundo, porém o mais poderoso. Portanto, quando a Bíblia fala que a ferida mortal que ocorreu em 1798 foi curada, nós entendemos que esta cura é progressiva, começando em 1929 e vai até o fim, quando o decreto dominical será imposto. Quando o decreto dominical for imposto de uma forma obrigatória e mundial, então terá sido plenamente curada a ferida mortal. Porque então toda a terra se curvará e todas as nações da terra adorarão ao poder papal. Então a ferida mortal estará curada definitivamente. Portanto, queridos, o capítulo 13 de Apocalipse tem uma aplicação específica ao tempo do fim, quando o poder papal voltaria a ter domínio sobre o mundo e sobre todas as nações. Então os 42 meses podem ser aplicados à Idade Média de forma secundária, mas a aplicação primária, principal, é o tempo do fim. Pastor, estamos num momento de eleição no Brasil, né? Que o senhor tenha nos orientar com relação à política brasileira, né, ao partido que o nosso presidente, né, não sei se ele está envolvido, a gente ouviu vários rumores, né, de que ele faz parte de uma sociedade secreta, né? O que o senhor tem a nos orientar com relação a esse momento político que o país está vivendo com relação às eleições? O que eu vou dizer vale para todos os países, não especificamente o Brasil. Não importa o presidente que será eleito, se homem, se mulher, não importa. Como nos Estados Unidos, não importa se o presidente eleito é dos democratas ou dos republicanos, não importa, porque tanto os democratas como os republicanos nos Estados Unidos são controlados pelo Illuminati. O dinheiro que é investido nessas campanhas, tanto dos democratas como dos republicanos, vem da mesma fonte, do Illuminati. Então, qualquer que seja o presidente eleito, ele estará compromissado com o programa da nova ordem mundial. O presidente que for eleito, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que estiver trabalhando contra a implantação da nova ordem mundial, ele não irá para frente, ele não terá sucesso. Porque todos os presidentes, mesmo na América do Sul, todos os presidentes que existem aqui nos países da América do Sul, todos eles terão que concordar com a UNASUR. UNASUR é a União Latina, a grande nação, a supernação latina, que está sendo formada, já foi votada em Brasília, já foi assinado em Brasília esse tratado, unindo 12 países da América do Sul, incluindo a Venezuela da América Central. São 12 países. Esse tratado já foi assinado em Brasília, então já existe, é a grande nação latina. Então, o mundo está caminhando para a nova ordem mundial, que dividirá o mundo todo em 10 supernações. No sistema da nova ordem mundial, o mundo será dividido em 10 supernações. Portanto, queridos, primeiro que nós não dizemos vote neste ou não vote naquele, nós não opinamos sobre isso, mas o que temos a dizer é que não importa a pessoa que será eleita, ela terá que se submeter ao programa maior, que envolve a nova ordem mundial, incluindo todos os países, todo mundo.
Então, essa visão geral que Deus nos dá através da profecia, nos ajuda a nos desencantarmos com os governos da terra. O desencantamento com a terra, o desencantamento com os projetos humanos e a paixão pela volta de Jesus, a ânsia pela volta de Jesus, o desejo da volta de Jesus cresce forte no nosso coração quando entendemos que o mundo não tem saída, não tem saída. A nova ordem mundial tem como plano principal colocar o mundo aos pés do Vaticano, e o povo de Deus entende que será assim, mas não se submeterá. O povo de Deus se ajoelha e adora somente aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, e este Deus é o Criador dos céus e da terra. Meu nome é Elias, eu não sou dessa igreja, sou da igreja adventista em São Luís do Maranhão. Tancredo Neves e John Kennedy são dois exemplos de presidentes que não aceitavam essa coisa da nova ordem mundial, por isso eles estão retirados do caminho. Bom, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: no site do YouTube existem vários canais que falam sobre essas coisas, sobre Illuminati, nova ordem mundial. A pergunta é se vale a pena nós, o que você tem a falar sobre essas mensagens, essas reportagens que eles passam lá, e se vale a pena nós estudarmos sobre isso. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O mundo está na nossa frente. Muitos cristãos adventistas não sabem nada disso. E o povo que está lá fora, que não pertence à igreja, eles estão sabendo que o mundo está sendo governado por uma elite governamental oculta, com planos que estão camuflados. Portanto, existe muito material na internet, muito material no YouTube, e que são bons materiais, basta pesquisar. Pastor, a minha pergunta tem um outro ângulo. O senhor explicou aí sobre o surgimento do protestantismo, a perseguição que houve contra o protestantismo, e na atual conjuntura, quem são mesmo os protestantes? Os adventistas ou todos os crentes envolvidos em todas as denominações religiosas? Protestantes são todas as igrejas que não são católicas. Todas as igrejas cristãs que não são católicas são protestantes, porque protestam contra o Vaticano. Porém, queridos, dentro do protestantismo existem as igrejas evangélicas, existem as igrejas protestantes históricas. As protestantes históricas são batista, luterana, anglicana, presbiteriana, são igrejas históricas. Existem as igrejas evangélicas pentecostais, que são essas mais novas, mas todas elas fazem parte do protestantismo. Nós, como igreja adventista, também fazemos parte do protestantismo. Mas o que nós estamos vendo hoje no mundo é que os principais líderes protestantes do mundo estão comprometidos com o Vaticano, estão inclinados a reconhecer o Papa como líder mundial, a voz moral do mundo. Como disse Billy Graham disse, o Papa, falando de João Paulo II, é a voz moral do mundo. Ora, se Billy Graham, que é o maior líder evangélico do mundo, reconhecido mundialmente, se ele reconheceu o Papa como a voz moral do mundo, isso é um reflexo do que está acontecendo com todos os demais líderes evangélicos do mundo. Esse é um sinal profético em cumprimento da profecia, que diz que no final dos tempos o mundo todo se voltaria e haveria uma união entre um ecumenismo religioso unindo protestantes e católicos. Cada um mantém o nome da sua igreja. As igrejas continuarão com seus nomes, com as suas organizações, mas na realidade estarão sendo unidos por pontos de doutrinas que são comuns. Este é o ecumenismo religioso.